última sexta-feira, dia 6 de fevereiro, o Ministério de Relações Exteriores e a Embrapa inauguraram um escritório de cooperação técnica em Addis Abeba, na Etiópia. Para falar conosco sobre como funciona essa cooperação entre o continente africano e o Brasil, nós vamos conversar agora com Neuci Cacheta, que é responsável por essa cooperação técnica com África, Ásia e Oceania dentro do Itamaraty, no Ministério de Relações Exteriores. Bem-vindo ao Hora H do Agro, Neuci. Obrigada pela participação. A gente sabe que essa cooperação entre Brasil e África, ela é de muitos anos. Perdeu força durante alguns anos, agora volta. Queria entender contigo, então, de uma forma um pouco geral, do que se trata a cooperação técnica, né, de forma mais ampla, olhando para o continente e aí olhando para esse escritório especificamente na Etiópia. Obrigada pela participação de novo. Eu que agradeço o convite para participar desse programa que leva informações precisas para milhares de pessoas pelo Brasil afora. Eu estou hoje em Addis Abeba, com muita alegria que nós inauguramos aqui o escritório de cooperação para o desenvolvimento do Ministério das Relações Exteriores, nas dependências da Embaixada do Brasil em Addis Abeba. A cooperação técnica ela é uma ferramenta de política externa do governo brasileiro e essa atividade dentro desse campo foi uma determinação do presidente Lula, que esteve em Addis Abeba por ocasião da cúpula da União Africana em fevereiro de 2024 e o Itamaraty então começou a trabalhar para encontrar um meio legal e criar essa estrutura que aproxima ainda mais o Brasil do continente africano. A gente sabe que, vamos falar, né, estamos num ambiente de agro, então a gente sabe que muitos países do continente africano se baseiam no desenvolvimento agropecuário do Brasil, né? No desenvolvimento da ciência, na parte de máquinas agrícolas, no desenvolvimento da mão de obra. O que vocês têm olhado, então, desse ponto de vista? Como que o Brasil pode ajudar os países a se desenvolverem e o que o Brasil ganha com isso também? Acho que é importante deixar claro aqui, porque tem muito, às vezes, essa percepção de que o Brasil chega no continente africano colocando dinheiro somente, que não ganha nada em troca. Então, quais que são os benefícios para o Brasil estar no continente? Bom, quando a gente fala em cooperação técnica do Brasil ao exterior, nós estamos falando a maneira que o Brasil tem de levar o conhecimento, levar tecnologias, boas práticas que foram desenvolvidas no Brasil pelas instituições brasileiras, seja do setor público, do setor privado, e a partir de um pedido feito por o país, a Agência Brasileira de Cooperação, que é um departamento do Ministério das Relações Exteriores, que tem o mandato de coordenar esse trabalho fora do Brasil e também internamente, do que nós recebemos de outros países, convida as instituições a levar esse conhecimento aos governos. Então, é uma cooperação entre governos, para fortalecimento das instituições, fortalecimento das pessoas, com todo esse conhecimento que foi produzido aqui no Brasil, né, por meio de pesquisa, por meio de experiências, né, nós levamos esse conhecimento que a gente chama de cooperação técnica. E claro que a agricultura, tendo conta o desenvolvimento do setor no Brasil, seja na agricultura familiar, seja no agronegócio, é um país que os países em desenvolvimento, os países do sul global, se inspiram no Brasil com um modelo de desenvolvimento rural. E a abertura desse escritório, então, ele traduz essa vontade do atual governo de estar mais próximo da África e, claro, que a primeira instituição que se instalou nesse escritório é a Embrapa. A Embrapa designou um funcionário seu para estar lotado nesse escritório em Addis Abeba. Então, dessa maneira, fica mais fácil o contato tanto com as entidades da agricultura da Etiópia, mas também na União Africana, que congrega todos os países do continente africano.
Muito interessante. No passado eu estive no Quênia e aí eu visitei ali tanto uma parte de avicultura, produção de café. Quando a gente chega em qualquer área agrícola e a gente fala que é do Brasil, o pessoal já realmente estende o tapete vermelho. Assim, é incrível ter esse reconhecimento, porque às vezes a gente fica querendo ir para os Estados Unidos, Europa, e não olha para toda uma parte do globo terrestre que tem no Brasil a inspiração, o exemplo. Mas eu queria te perguntar o seguinte: depois que o escritório está aberto, depois que a Embrapa já chegou, quais que são os próximos passos? Assim, o que de fato a gente pode esperar, tanto do ponto de vista de pesquisa, né, e cooperação técnica, como é o próprio nome, mas também do ponto de vista de questões regulatórias, que às vezes são um entrave, né? Bom, você havia me perguntado o que o Brasil ganha com esse trabalho da cooperação técnica, né? Para te dar um exemplo muito concreto e real, nós estamos hoje aqui em Etiópia encerrando um ciclo, um circuito, e também foi no Quênia, na Ruanda, e encerramos aqui na Etiópia. É uma missão multissetorial organizada pelo Itamaraty e pela Apex, é um fórum de cooperação econômica e onde há a participação de centenas mesmo de empresários brasileiros, não só do agronegócio, mas de todas as áreas do conhecimento. E hoje estamos encerrando isso aqui, esse seminário, e aproveitamos essa oportunidade também da presença de várias autoridades brasileiras, de empresários, a presidente da Embrapa, a Apex, né, e outras instituições, para fazer essa cerimônia de inauguração do escritório que já estava em funcionamento, né? Então, a cooperação, ela inicia abrindo portas, levando o conhecimento que foi desenvolvido no Brasil. E aí isso facilita muito mais o contato dos empresários e de outras instituições que querem atuar no país, seja por meio da cooperação técnica, seja por meio da cooperação científica, tecnológica, econômica. Então, a cooperação técnica ela abre as portas para essas outras cooperações. Isso é um ganho imenso para o Brasil. Ainda à tarde eu estava conversando com o empresário e disse, se a gente tivesse que vir sozinho aqui, seria muito mais difícil. Mas com todo o apoio do governo, né, da Apex, nós abrimos mercados, né? Ontem nós encerramos esse seminário em Kigali, em Ruanda, e nesse seminário nós abrimos mais 6 mercados para exportação do agronegócio brasileiro. Então, você pode perceber claramente a importância que o governo dá à cooperação como uma ferramenta externa brasileira.